Não, eu quero que você receba essa palavra. Deus vai resolver a circunstância difícil que você está. Deus vai te dar sabedoria para vencer a tempestade. Deus vai te dar autoridade para andar por cima dela. Deus vai fazer coisas poderosas no meio da tempestade. Mas antes de fazer a tempestade cessar, Ele vai resolver o teu coração, vai te dar paz, uma paz sobrenatural e extraordinária, que independe que a tempestade pare para que o teu coração descanse. Mas quando o coração descansa no Senhor, confia nele, a Bíblia diz, tudo Ele faz. Ele acalma o teu coração, e quando você descansa nele, Ele acalma a tempestade.